Olá, tudo bem? Tá começando agora mais um episódio do Segundo Ouro Fino. Eu sou a Mariana Anselmo e faço parte do time de comunicação da Ouro Fino Saúde Animal. A nossa entrevistada de hoje já esteve por aqui no Segundo Ouro Fino, é a Daiana Ferreira, atualmente nossa gerente de gestão e performance. Dai, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Segundo Ouro Fino. Muito obrigada, Mari. Um prazer sempre contribuir aqui com mais um episódio e muito bom estar com vocês. E sabe sobre o que a gente vai falar hoje? Desenvolvimento de carreira, performance, como é que a gente reconhece as pessoas na Ouro Fino e, ao mesmo tempo, aquelas dicas preciosas da Daiana para quem está pensando em desenvolver a própria trajetória profissional. Então, Dai, vou começar aqui te perguntando como que funciona o processo de reconhecimento na Ouro Fino. Legal, Mari. Quando a gente olha muitas empresas do mercado, eles tratam esse processo de reconhecer de maneira sempre reativa. Então imagina, a pessoa pede para sair, né, tem uma proposta e aí as empresas normalmente fazem uma contraproposta. Então sempre um processo reativo, né? E aqui na Ouro Fino a gente tem um processo muito bem estruturado, né, pautado em dados, onde a gente até aboliu a palavra retenção, então a gente fala de manutenção de talentos. Então o que a gente faz, né, anualmente, após a avaliação de desempenho, para a gente manter as nossas pessoas, né, para a gente tratar essa relação, uma relação saudável, para que as pessoas escolham estar aqui, né, e não seja retida por alguma contraproposta, alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem sim um programa de reconhecimento, ele é feito após a avaliação, né, a gestão de desempenho das pessoas, muito pautado nos nossos valores, não dá para ser diferente, né, algo muito importante para a gente. E a gente, né, quanto RH, a gente se baseia em dados daquelas pessoas e com base nesses dados a gente ajuda o gestor na tomada de decisão. Então essas decisões, elas são muito bem calibradas, alinhadas, para que de fato a gente faça esse processo de reconhecimento, sempre olhando, né, para o futuro, olhando para a pessoa, para que ela se mantenha aqui, para que ela escolha estar aqui todos os dias. Daiana, trazendo isso para a prática, vamos dar um exemplo? Sim, então, por exemplo, a gente pode olhar uma pessoa que teve uma performance muito boa, talvez até 2 anos consecutivos com uma performance excelente, ela tem oportunidade de crescer salarialmente, e aí a gente pode reconhecer ela através de mérito. A gente também tem situações que aquela posição ela se transformou, então a gente pode também ter o reconhecimento por promoção. Mas a gente não para por aí, porque o reconhecimento ele vai além. Às vezes um reconhecimento formal, social. A gente também trabalha aqui com o processo de mentoria, né, formal, então também é um processo de reconhecimento. Então a gente trata aqui o salário emocional muito mais amplo, né? Não é só o incremento de salário ali no salário base dele, mas sim todo o contexto que envolve aquele colaborador. Você está trazendo alguns conceitos agora, eu acho que tem uma palavrinha que cabe muito bem aqui, que é subjetividade. E aí você está falando e me traz 2 vieses diferentes, que é a subjetividade da gente ter diferentes tipos de reconhecimento, então as pessoas elas podem se sentir reconhecidas por formas diferentes, e aí você, né, o time de gestão, performance, junto com toda essa diretoria de gente, cultura e sustentabilidade traz isso, mas ao mesmo tempo, a hora que você estava explicando ali logo no comecinho, a gente tira a subjetividade do papel de quem vai ser reconhecido. Às vezes, eu estou reconhecendo aquela pessoa porque eu gosto dela. Como que o RH, né, a área de gente, de cultura, de performance, pode trazer essa falta de subjetividade onde ela não deve estar e, ao mesmo tempo, a subjetividade em reconhecer as pessoas de formas diferentes? Por isso que os dados, eles são super importantes, né? A gente aqui faz análise, inclusive preditiva, entendendo quem são as pessoas com possível risco de saída, né? Então a gente faz todo esse olhar para os dados, mas o dado só olhando pura e simplesmente, ele não é tudo, né? Então a gente também traz a questão do contexto. Então a gente parte pelo lado quantitativo, tira total a questão de subjetividade e também traz o contexto ali daquela pessoa, daquele momento, que muito do que o gestor traz, né, em relação à avaliação daquela pessoa.
Então, os dois olhares, eles se complementam e fortalecem esse processo de reconhecimento, né? Então, o que a gente via há muitos anos atrás, né, que não existia o processo de meritocracia, hoje ele já é muito forte, muito presente nas organizações. E o que a gente traz esse ano também, que foi fundamental, foi a questão de a gente estar indo além do processo meritocrático, o quanto que a gente consegue trazer a inclusão, né? Então a gente também consegue fortalecer a questão do gênero, né? Então, poxa, em algum momento a mulher entrou na empresa com um salário um pouco mais defasado, alguma coisa aconteceu historicamente, a gente consegue fazer essas correções nesse momento. Então, além desse processo meritocrático pautados em dados, no contexto, a gente também traz uma ferramenta para ajudar e apoiar o gestor para corrigir algumas questões que ficaram aí por uma questão de diferença mesmo, né? Então, às vezes a mulher não conseguiu fazer um estudo por conta de filhos, então a gente consegue fazer essas correções a partir dessa janela que a gente chama, é um ciclo, né, de reconhecimento das nossas pessoas. É olhar também para os estigmas que a própria sociedade traz e tentar quebrar esses padrões aqui dentro da empresa, né, Daiana? Perfeito, isso mesmo. É a gente direcionar e apoiar o gestor na tomada de decisão dele. E aí, quando a gente olha para os colaboradores, para as colaboradoras, quais são as dicas que você pode dar desses comportamentos, dessas ações que ajudam a facilitar esse desenvolvimento da pessoa na jornada de trabalho? Legal, as dicas de ouro, né? Então, o que eu deixo aqui, né, de recado principal quando a gente fala, poxa, eu gostaria de ser reconhecido. Quais são os caminhos para eu ser reconhecido? Primeiro é investir na gente mesmo, né? Então, poxa, não tem que esperar só a empresa investir em mim. Então, quanto que eu estou investindo no meu processo de desenvolvimento? Seja ele técnico ou seja comportamental, eu preciso ter um investimento na minha carreira. Segundo ponto é o network, né? As nossas relações. O quanto que a gente consegue se conectar com as pessoas. Conversar, compartilhar, entender dos processos. Então, é importante sim, mesmo dentro da empresa, a gente fazer o nosso network. Seja proativo, né? Queira sempre crescer, aprender, se desenvolver. E o ato da gente ser proativo, ele permite a gente aprender um monte de coisa. E ali estão as oportunidades que a gente consegue ter. Atitude positiva, precisamos ter. Às vezes a gente também fica na ânsia de ser reconhecido, de ser promovido, tem a urgência, né, de que tudo aconteça de uma maneira muito rápida e a gente precisa ter a paciência. Às vezes não acontece na hora, né, do jeito que a gente quer, mas a gente fazendo a nossa parte, o nosso papel, o nosso protagonismo, né, o que depender da gente a gente vai fazer para conseguir atingir. E a gente precisa também estar atento aos feedbacks. E às vezes os feedbacks, eles estão bem sutis, assim, às vezes numa brincadeira, numa fala de um colega. O próprio feedback formal do gestor, ele nos ajuda a gente trabalhar esses pontos de desenvolvimento para a gente caminhar para um processo de ser reconhecido, né? De atingir os objetivos que eu tracei ali para mim. E tem uma questão também que o sucesso, ele é diferente para cada pessoa. Cada pessoa entende esse sucesso de forma muito particular. Então, como que também uma pessoa pode manter a sua motivação, né? Se sentir motivada, enquanto, por exemplo, como você falou, aquela promoção que eu tanto esperava ainda não chegou. O Dan Ariely tem um livro que ele menciona sobre economia comportamental e quanto que a gente também, a gente se compara o tempo todo, né? Então, poxa, será que o melhor caminho é o caminho que a Mari tomou? Será que o caminho correto é esse? Na verdade, não existe caminho certo ou errado, né? Ou o caminho 100% confortável. Às vezes vai ter um caminho que vai te tirar da sua zona de conforto. Então, não existe o certo e errado, né? O mais curto ou mais longo, existe o caminho que é o melhor para si. Né? Muitas pessoas até relatam, poxa, Dai, eu gosto daquilo que eu faço, tô super bem aqui, tá tudo bem, né? É importante sempre a gente avaliar também o quanto que o mercado de trabalho se transforma, pra gente também não ficar para trás, mas é importante a gente ter esse olhar pra gente. Às vezes é legal a gente fazer uma certa comparação, sim, poxa,
meu colega comprou um carro, meu colega comprou alguma coisa, mas isso não significa que vai ser bom para mim. Então é importante a gente ter essa autoavaliação, entender o que é importante para mim, para ir a partir dali eu definir o meu caminho e traçar os meus objetivos ali. E falando nessa jornada, eu te pediria até para compartilhar um pouquinho com a gente sobre a sua, porque você é uma publicitária de formação, né? E está na área de gente, cultura, sustentabilidade, trabalhando com coisas que... Será que a Dayana, quando se formou, pensava nisso? Então, Day, compartilha um pouquinho com a gente que a sua história também pode inspirar outras pessoas. Legal, eu me formei em publicidade e propaganda. Nunca na época imaginei que iria trabalhar no RH. E que a vida é muito dinâmica, né? Então a gente está no mundo hoje cada vez mais líquido, mais dinâmico. Então, o quanto que a gente consegue se adaptar e percorrer esses novos caminhos que vão, né, aparecendo no decorrer da nossa vida. Então, não imaginava. Hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço e digo que a gente vai se apaixonando também por outras coisas que vai aparecendo, porque tudo isso realmente se transforma. Então, o que a gente decidiu hoje não necessariamente é o que eu vou fazer daqui a 10 anos, 15 anos. Coisas vão acontecer. Então, a minha decisão é para hoje. Eu vou fazer o meu melhor hoje, eu vou tomar essa decisão, né, para eu conseguir trabalhar e me desenvolver nesses pontos. E a gente está aberto a essas possibilidades que vão aparecendo. O RH foi uma possibilidade encantadora. E que hoje sou muito feliz, sou apaixonada, né, pelo que eu faço e muito contente, assim, por um dia eu me permitir entrar nesse mundo de recursos humanos. Que bom. Dayana, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Para finalizar, alguma dica de conteúdo extra, alguma dica final para quem quer se desenvolver na carreira? Olha, a dica que eu trago aqui, na verdade não é nenhum livro, nenhum filme, mas é você olhar para o seu processo de desenvolvimento. A gente trabalha aqui, né, no nosso PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, as ações, né? Realmente, quais são as ações que eu vou fazer para eu me desenvolver e ser reconhecido, seja ela técnica, seja comportamental. E hoje os pontos, né, quando a gente fala desses requisitos comportamentais, são fundamentais. Outro ponto também é exposição. Muitas vezes a gente não é reconhecido porque a gente não se expõe. A gente conhece tecnicamente, a gente fica lá quietinho fazendo a nossa atividade, o nosso serviço, mas a gente não se expõe. Então, o quanto é importante a gente expor, né, o nosso trabalho, todo aquele serviço que a gente presta para a companhia. Então, isso que eu deixo de dica aqui final. Dayana, muito obrigada e tá sempre convidada para participar aqui do Segundo Ouro Fino com a gente. Muito obrigada, Mari. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Aproveita a sua segunda-feira e que tal pensar no que você pode fazer de diferente para melhorar a sua jornada profissional. Um abraço e até a próxima.